Entenda como você funciona, entenda os porquês que você quer usar o planner e entenda o teu propósito antes de você ir lá gastar teu dinheiro. Oi, meu nome é Diogo, esse é o Comentarista TV e no vídeo de hoje é um vídeo para você que gosta de agenda, de planner, de organização, quer ser uma pessoa organizada e não consegue ser, então hoje a gente vai conversar sobre isso. E eu acordei gripado, então releva a minha voz também e é isso aí. Bom, se você não me acompanha, esse ano comprei o planner da Pay-Per-View, que custa um olho da cara, ele custa quase R$ 500, mas eu comprei na Black Friday, então foi para quase 300, o que ainda é muito caro para uma agenda. E eu tive algumas coisas, algumas questões que me fizeram chegar nesse vídeo. O objetivo era fazer um vídeo falando se esse planner funciona ou não funciona, que não sei o que. Só que eu entendi que o que tinha que funcionar antes do planner era a minha mente, era eu, então não tinha nada a ver com agenda, não tinha nada a ver com calendário e é isso que a gente vai falar hoje. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é por que eu quero usar esses materiais tão caros. Ou eu quero usar uma agenda, ou eu quero usar um planner, ou eu quero usar um calendário. Eu acho que a pessoa, quando ela quer ser organizada, é por algum motivo. Então você tem que responder para você mesmo os motivos que te fazem querer ser uma pessoa organizada. É porque você não consegue visualizar a sua semana, você não consegue visualizar o seu mês, você não consegue visualizar o seu dia, então você precisa ter sempre 30 ovos na hora do meu vídeo. Então você tem que saber o que funciona pra você, você tem que saber como você funciona sendo uma pessoa organizada. Por exemplo, tem pessoas que gostam de cor. Eu particularmente eu gostava, hoje em dia eu gosto mais de coisa mais objetiva. Então tem gente que pra cada área da tua vida você coloca uma corzinha. Tem gente que funciona assim, tem gente que não funciona. Hoje pra mim não funciona mais desse tipo. Tem gente que prefere calendário mesmo, de número. Eu já não gosto porque pra mim fica muito vago, mas tem gente que dá super certo. Tem gente que gosta do aplicativo, tem o Google Agenda, tem o Trello, tem até o próprio aplicativo dos celulares, que tem bloco de nota. Minha professora, a Zaza, do ProEnem, ela usa o bloco de notas para se organizar. E é super legal, ela sabe como ela funciona, ela sabe a maneira como ela se organiza. Então a primeira coisa, eu acho que é o autoconhecimento de saber do porquê que eu quero ser organizado e como eu me adapto, como eu funciono com os materiais que tem à minha volta. Não necessariamente você precisa comprar um planner muito caro. Então, beleza, tu vai demorar um tempinho, por exemplo, eu hoje, para entender como eu funciono, eu passei por muitos processos de comprar agenda, de comprar caderno, de fazer meu próprio planner. Então, o que a gente precisa entender os motivos, os porquês, né, de eu estar querendo esses materiais. Só que muitas das vezes a gente coloca o consumo na frente do propósito e não o contrário, né? Não o propósito na frente do consumo. Então, primeiro eu quero comprar para depois eu ser organizado. As coisas não batem, não dá um choque porque você não consegue. Porque você fica a vida inteira com base no consumo. Porque quando eu tiver um planner X, eu vou ser a pessoa mais organizada do mundo. Quando eu tiver a agenda tal, eu vou ser a pessoa mais organizada do mundo. Tem gente que pensa assim, não, porque quando eu tiver iPhone, o iPhone tem cheio de coisas lá pra se organizar, tem um monte de coisa. Chega na hora, tu até esquece dos aplicativos que tem no celular, não usa nada. Por quê? Porque você talvez não esteja percebendo que você esteja... Tá demais! Porque talvez você esteja colocando o consumo na frente do propósito. Então, primeiro eu compro, depois eu me torno a pessoa que eu quero, depois eu me torno a pessoa organizada. O que está errado. Então, você tem que entender que eu tenho um propósito. Esse propósito necessariamente depende de uma agenda bem elaborada, bem... Parece idiota, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem tudo a ver. Porque tem gente que tem um propósito que fala, não, meu propósito, para eu visualizar meu propósito, eu preciso só de uma folha de ofício, escrevo lá o que eu tenho para fazer, deixo na minha mesa onde eu estudo, onde eu trabalho, e tá tudo certo.
Tem gente que só com post-it, coloca o post-it ali bonitinho e tá tudo certo. Então você tem que entender primeiro qual é o seu propósito, os seus objetivos em cima disso e pensar onde eu posso detalhar esses propósitos. Onde eu posso organizar de uma maneira que eu possa ver todos os dias, que eu possa encaminhar todos os dias para depois eu pensar, tá, eu acho que é bom eu investir nisso, eu acho que é bom eu investir naquilo, eu acho que é bom. Eu tô falando de agenda, eu tô falando de planejamento, eu tô falando de organização, eu tô falando de semana, mês e ano. Então, eu preciso de um calendário. Ó, eu tenho um calendário. Vou buscar, peraí. Voltei. Ó, isso aqui é um calendário. Dá pra ver? Dá. Ele é um calendário. Vem vários desses. Vende na caçula. Ele é um calendário mais que dá pra escrever mais coisas. Ó. Tem gente que só com isso aqui consegue. Meu Deus. Só com isso aqui consegue organizar a semana inteira. Eu confesso que eu não consegui porque eu gosto do dia a dia. Então tem gente que gosta de visualizar um mês e tá tudo certo e só faz um post-it com o que tem que fazer no dia. Tem gente que funciona com isso aqui, eu já não funcionei, então tá aqui. Entenda como você funciona, entenda os porquês que você quer usar o planner e entenda o teu propósito antes de você ir lá gastar teu dinheiro. Agora vem a parte essencial, que é uma parte que serve pra mim, que serve pra tu, que tá passando pela mesma situação. A gente tem uma mania muito feia de querer fazer tudo, de querer. Sabe quando você quer muito uma coisa, você se imagina naquilo, você se imagina fazendo, se imagina sendo, se imagina de várias formas, mas falta uma palavrinha mágica, que eu vou até deixar grande na tela, que é chamada compromisso. Que eu tenho um compromisso com o que eu me proponho a fazer. Se eu sento no meu domingo ou no início da minha semana e falo, caraca, essa semana eu vou ser muito organizado. Eu tenho um compromisso com isso. Eu falo com certeza, falo, caraca, eu vou ser organizado. Então todo dia eu vou me propor acordar um pouquinho mais cedo, fazer uma coisa diferente. Não é fazer tudo, porque o processo demora até 30 dias, é o que o que o cérebro acostuma com novos hábitos. Mas se o seu novo hábito é ser organizado, você tem compromisso com isso. Todo dia você acorda sendo um pouquinho mais organizado do que você era antes. Então você tem que trabalhar o compromisso em você. Aí entra o propósito, o compromisso e o consumo. O consumo está bem longe, porque não necessariamente a gente precisa das coisas caras. Então, se você ainda sente que você ainda não tem um compromisso, não vai gastando todo o teu dinheiro, mesmo que você possa, porque não faz sentido. Então não me faz sentido você querer comprar uma agenda de quase R$ 500 se você não tem compromisso nenhum em querer ser uma pessoa organizada. Então comece a trabalhar isso dentro de você, comece a trabalhar isso no seu coração. Cara, eu quero ser organizado, essa semana eu vou ser organizado, então eu não posso comprar ainda o planner, porque eu vou te falar, isso aqui foi puro consumo, porque meu sonho era ter um planner que ele vem todo bonitinho, ele vem várias coisas legais, vem um monte de adesivo. Meu sonho era ter um desse, mas antes de eu ter um desse, eu passei por várias coisas, várias agendas, enfim. Então talvez você esteja apegado ou apegada a como as pessoas se organizam, como as pessoas veem a agenda, como as pessoas estão dispostas a se organizar. E esquecendo de se autoanalisar, de entender como é o seu processo, como você funciona, que eu acho que é o mais importante. Eu vou falar um pouco sobre minha experiência com o planner. Ele de fato é um planner muito, muito caro. É um planner que é um investimento, mas é um investimento se você tiver 100% de compromisso. Antes de chegar nesse planner, eu te aconselho, e acho que eu precisava ouvir isso, eu não ouvi, que é teste outras possibilidades. Teste o compromisso, teste entender na sua mente hábitos. Porque em gastar... Eu paguei R$ 300, mas o preço no site é 470, então eu vou falar no preço cheio.
Pensa muito antes de comprar, de dar quase R$ 500 em uma agenda. Pensa porque talvez ela não funcione pra você. Talvez ela não funcione pra mim como não funcionou. Eu acho que eu poderia fazer a mesma coisa com uma coisa mais simples, entendeu? E óbvio, eu assumo que eu não tive tanto compromisso como quanto eu gostaria. Eu assumo que eu falhei em muitas coisas, eu deixava às vezes por anotar. E foram questões que eu fui tratando comigo mesmo e que me fizeram entender que tinha outras formas de eu poder me organizar, de eu poder entender e fazer as coisas acontecerem mais fácil. E entender principalmente que tudo isso de agenda, de post-it, de planner, de quadro, aqueles quadros semanal, são apenas ferramentas que só vão te ajudar se você tiver compromisso. Fala, cara, eu quero ser uma pessoa organizada. Eu vou comprar tudo que me faz organizado. Não tem problema você comprar um desse ou mais baratinho, é irrelevante. A questão de preço é mais uma questão de luxo e não tem problema nenhum. O importante é você acordar todos os dias e falar assim, cara, como eu posso ser uma pessoa mais organizada hoje? Como eu posso visualizar minha semana? Pega um papel, ofício, bota aqui segunda, terça, quarta e quinta, deixa colado na parede e bota o que você tem pra fazer. Enquanto você não pode comprar uma coisa mais cara. Então eu acho que é mais isso. Eu acho que é mais uma conversa, um bate-papo sobre essas coisas, sobre consumo, sobre propósito, sobre objetivo. Encontre a melhor forma para você se organizar. Não se preocupe muito com gastos, se preocupe em ser uma pessoa melhor, em ser uma pessoa mais organizada, com aquilo que você tem e para que um dia você possa melhor fazer, como diz o Cortella. Um beijo, um abraço, espero ter sido claro, espero ter sido muito objetivo. E para finalizar, eu compraria esse planner de novo? Não compraria, porque tem planner muito mais barato que me entrega o que eu preciso e não o que ele oferece. Eu nem usei a maioria das coisas que tem aqui. Mas se você quer que eu fale um pouco como eu funciono, como eu me organizo, como eu faço durante um dia da minha semana, que eu dedico inteiramente só para organização, você deixa aqui embaixo que a gente vai conversando. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau.